Alô, irmãos, irmãs, em Cristo Jesus, Pai, graça e misericórdia, neste dia que é o 12 de janeiro de 2024, graças a Deus estamos aqui, vivos, caminhando em direção a Jerusalém Celestial, imitando as virgens prudentes, aquelas que ouvem a palavra e põem em prática. É isso? Amém. Graças a Deus. Então, irmãos, está confirmado lá o local do ajuntamento, certo? Lá na Caracuzinho, domingo que vem, segundo domingo do mês de janeiro. A escola lá do Acaracuzinho está confirmada. Então vamos fazer nosso ajuntamento lá, né? Vamos realizar o nosso ajuntamento para nos encontrarmos, orarmos juntos, meditarmos na palavra, louvarmos, né? Passarmos lá o dia falando sobre os nossos problemas, a solução deles, né? Encaminhando exatamente caminhando a nossa fé, a nossa esperança e também o nosso amor, né? A nossa obediência à palavra. Graças a Deus estaremos lá, se Deus permitir. E vamos continuar aí com a nossa meditação pequena, né? Nosso consolo. Estamos falando do resgate da morte do pecado, na graça. Por enquanto a gente está aqui nos preâmbulos, né? Nós vimos como é que se dá o resgate lá na lei, vimos lá os mandamentos, né? Vimos lá as grandes transgressões, né? Vimos que para as grandes transgressões não tem resgate. A pessoa que cometesse uma grande transgressão, ele pagava com a sua própria vida, né? Ele era morto, era apedrejado. E um daqueles pecados lá, a pessoa era queimada, né? Não estou lembrado aqui, mas os irmãos podem procurar aí que tem um dos pecados lá que a pessoa era queimada, significando que é um pecado muito grave diante de Deus, né? Porque o pecado e a transgressão, ela ofende a quem? Ela ofende a lei natural que foi estabelecida pelo Criador, né? Para todas as criaturas. Então, as criaturas que não quiseram, não querem, né? Se submeter às leis naturais, são os anjos caídos e os homens que são enganados por esses anjos, né? Então, esses são aqueles que transgridem a lei natural. A lei que o Altíssimo estabeleceu para todas as criaturas, para que elas vivessem em paz, em harmonia, em amizade, né? Aí a transgressão, ela traz o contrário, ela traz o quê? Ela traz a contenda, né? Ela traz a morte, que é o que nós estamos vendo. E aí, para aqueles que transgridem e que estão, digamos assim, debaixo de uma aliança que o Altíssimo propôs para alguém, para a humanidade, no caso aqui da aliança da graça, ele propôs para a humanidade através de seu Filho Jesus Cristo. Então, em toda aliança tinha como se resgatar da transgressão, né? Mas nós estamos vendo aqui que tem uma diferença, né? No resgate das outras alianças com o resgate na graça. Porque o Senhor Jesus, ele mudou, né? Vários itens dos mandamentos, principalmente as penas, né?
A pena de morte, por exemplo, ele revogou. Não existe mais pena de morte. Então nós estamos vendo aqui o que os apóstolos ensinaram a respeito desse resgate, o resgate da morte do pecado. Estamos aqui em Hebreus. Hoje nós vamos ver aqui o capítulo 6, no versículo 4 a 8, que está dizendo coisas aqui duras, muito duras, para a igreja, para aquele que creu no Senhor Jesus, confessou o seu nome, se batizou, se tornou membro da igreja. Né? Porque tornar-se um membro da igreja não é um passe de mágica, né? Ele é um passo de crença, de fé, é um passo de voluntariedade, é uma decisão que a pessoa toma após fazer todos os cálculos que ele deve fazer, conforme está escrito e ensinado pelo Senhor Jesus naquela parábola lá a parábola do rei, né, que vai enfrentar o outro rei, e daquele que vai construir uma casa. Que eles façam bem direitinho o seu orçamento, para que depois eles não tenham que abandonar a guerra, né, ou então deixar de construir a casa. Bom, então aqui no versículo 4 do capítulo 6 de Hebreus, ele está escrito o que aqui, ó? Porque é impossível, ele está convidando, né, os irmãos a se aperfeiçoarem na palavra, se aperfeiçoarem no entendimento, se aperfeiçoarem na obediência à palavra, né? E ele está dizendo que isso nós vamos fazer se Deus o permitir. Aí ele vai dizer o quê? Porque, aí no versículo 4. Por que ele diz isso? Ele diz por quê? Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo, crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, né? Então, irmãos, o expõem ao vitupério. Olha que coisa, né, dura que está sendo escrita aqui pelo apóstolo Paulo, né? Ensinando aqui a questão de alguém que se tornou membro da igreja e que recaiu, digamos assim. Então, qual é a maneira assim que as pessoas, os filósofos, as teorias aí, né, que alguns irmãos até absorveram e saíram aí do nosso meio, então eles estão dizendo que não existe igreja, quer dizer, se não existe igreja, então o Espírito Santo não está aqui, ele não está mais aqui, foi retirado, então essa palavra aqui, ela não está em vigência, digamos assim, né? É impossível que os que já foram iluminados, porque ele diz que os iluminados são só aqueles que receberam o verdadeiro evangelho dos apóstolos. Quer dizer que então nós não estamos recebendo o verdadeiro evangelho dos apóstolos, né? E esse evangelho aqui é o verdadeiro evangelho dos apóstolos. Então o Paulo está dizendo que é impossível, né? Impossível, o quê? Renovação para o arrependimento, porque assim ele de novo crucifica o Filho de Deus e o expõe ao vitupério. Nós vimos aí nos capítulos anteriores que ele escreveu também que o Senhor Jesus fez o sacrifício uma vez. Ou seja, ele é o sumo sacerdote do verdadeiro tabernáculo,
Ele fez o sacrifício uma vez, diferente do tabernáculo terreno, onde os sacerdotes todos os anos faziam exatamente o derramamento de sangue, que não era nem o deles. Vamos parar por aqui, né? Amanhã a gente continua, se Deus quiser. Paz seja com todos nós.